Esse daqui é um computador camuflado de gaveta. Tinha duas gavetas e nenhum lugar para pôr uma CPU de computador. A cadeira iria bater e amassar toda a lata da CPU, ou se fosse de vidro ia quebrar o vidro. Aqui fica no meio da passagem. Então eu peguei a outra gaveta que era igual a essa e transformei num computador. Eu usei a gaveta como o gabinete do computador. Esse daqui é o botãozinho de liga e desliga. E aqui por debaixo dela tá todos os periféricos da placa-mãe, fonte, placa de vídeo, tudo de computador normal, não tem nada de ITX, fonte super pequenininha, sei lá o que das quantas. Eu desmontei o computador que tinha aqui e adaptei dentro dessa gaveta. Aqui tá todo o cabeamento. Aqui é uma extensão que eu fiz para ligar o computador. Aqui passa um cabo HDMI e um cabo USB apenas. É um USB 3.0 ligado diretamente na placa-mãe. O cabo ele passa aqui por dentro do balcão nas gavetas. Sai aqui por cima, o HDMI, né? Ele vai até o monitor. O monitor tinha uma tomada aqui na bancada, eu liguei ele aqui em cima mesmo, para ficar menos fio. Aí depois eu vou colocar uma canaleta para esconder esses fios. E o cabo USB tinha um buraquinho de nada lá que deu para me passar ali, ó. Bem escondidinho. Coloquei um hub USB com trocentas portas 3.0. Então fica fácil de ligar qualquer periférico. Um teclado pequenininho, um mousezinho. Se algum doutor precisar do espaço para escrever o caderno, como eles são pequenininhos, é só afastar para o lado, coloca o caderno, escreve, usa o computador. Tem essa tela enorme aqui. Olha que beleza. Poderia ter usado um notebook? Poderia ter usado um notebook, um sem tela, só que já tinha uma CPU aqui, um computador pro consultório. Só não tinha onde colocar. E era um hardware muito bom. Ele é um Core i5, nona geração, 16 GB de RAM, SSD, já está pronto. Não tinha por que vender ele para daí caçar um notebook, blá, blá, blá. Fora que é muito mais barato você manter a manutenção de um computador, um desktop, do que um notebook, né? Queima uma memória, você vai lá, tira ela, coloca outra. Queima a placa de vídeo, você vai lá, tira ela, coloca outra. E aqui, o botãozinho eu comprei no AliExpress. Eles vendem por milímetro, né? Tamanho por milímetro. Eu medi com um paquímetro, achei esse tamanho ideal porque já tinha uma preparação para fechadura. Eu substituí a fechadura da gaveta. Eu substituí a frente dela, estava montada ao contrário, porque a gaveta é ao contrário. Então eu montei a frente dela de cabeça para baixo na gaveta. A gaveta está de cabeça para baixo. E o trilho foi colocado aqui onde era a parte de cima da gaveta. Antes ele ficava aqui. Fazendo isso, eu tive que fazer nesse caso específico porque esse gabinete aqui ele é uma madeira muito boa, está muito bem fechado. E eu não ia ficar fazendo um queijo suíço de cooler e ventilação para ele ventilar por cima. Aqui por baixo vai estar sempre livre, só guarda a cadeira. Então é melhor ele ventilar aqui por baixo mesmo. Aí você fala, tá, mas a convecção do ar, o ar quente, ele vai subir e vai ficar preso aqui. Sim, eu pensei nisso. A gaveta, pelo lado de dentro, ela tá toda forrada com adesivo de alumínio. Ela toda é térmica, a madeira ela não chega nem a esquentar. Qualquer calor gerado aqui, ele transborda para fora. O próprio cooler do CPU, o cooler da placa de vídeo, o cooler da fonte faz o ar movimentar e ele transborda para fora. Não é muito eficiente, mas ele não é um computador, um Ryzen 9950 X3D que é de 250 watts de geração de calor. Ele é um computador que gera pouco calor, ele não precisa nem de um water cooler. O esquema desse botãozinho é 2 fios para acionar o liga e desliga momentâneo, né? O clique, e 2 fios para ligar o LEDzinho daqui da frente. O que eu gostei desse botão é que ele independente de polaridade, você pode ligar tanto de um jeito quanto de outro, ele vai ligar do mesmo jeito. Porque é um pé no saco você ter que montar isso daqui tudo, e daí, nossa, não tá acendendo o LEDzinho, tem que desmontar tudo para inverter lá o negócio na placa-mãe.
Agora vocês estão vendo as fotos do processo de eu montar esse computador. Dá pra ver que ele está todo forrado com a fita de alumínio. Ela é uma fita que parece fita sela-caixa, só que o material dela é exclusivamente alumínio. Não confundam essa fita com aquela fita sela-caixa que é cromada. Não é a mesma coisa. Essa daqui é alumínio. Inclusive tem que ter cuidado para parafusar a placa-mãe na gaveta, porque o alumínio ele conduz a eletricidade. Se as soldas da placa-mãe encostar nessa fita, vai dar curto e não vai ligar. Pode até queimar sua placa-mãe. Por isso comprei pezinhos de silicone, coloquei embaixo da placa-mãe e apertei os parafusos soberbos no lugar. Daria para ter feito um pouquinho mais limpinho o serviço se eu tivesse usado... eu não lembro o nome dele. Ele é um parafuso, ele tem rosca de parafuso, só que a cabeça dele é uma porca, que é o que a gente usa para colocar no gabinete. Não fica bom você colocar esse tipo de rosca direto na madeira, mas se você fizer um buraquinho na madeira com a furadeira, a parafusadeira, fazer o buraco, colocar a pecinha e melar ela com araldite ou algum tipo de cola bicomponente, que são colas que você precisa misturar duas partes de cola química para ela reagir e endurecer. Esse tipo de cola ela é muito resistente. Colando com esse tipo de cola foi exatamente o serviço que eu fiz no computador, que era um Xbox clássico. Eu fui o primeiro, modéstia à parte, eu fui o primeiro cara a conseguir colocar uma placa-mãe desktop completa dentro da case do Xbox com uma fonte. Ela não é uma fonte ATX comum, ela é Baby ATX, SATX, ela é um pouquinho menor do que a ATX. E uma placa de vídeo pequenininha, mas até então os caras só conseguiam montar esse computador com a fonte do lado de fora, ou até a mesma placa de vídeo do lado de fora, ou uma placa de vídeo bem pequenininha, mas sem a fonte. Na época, anos atrás, 2012, por aí, eu fui o primeiro que conseguiu enfiar toda a geringonça lá dentro, porque eu usei essa mesma técnica de montar de cabeça para baixo. Eu peguei a maior carcaça da parte do Xbox, que é a parte de cima, e montei o computador nela. Até bem porque eu queria que ele fosse um sleeper, eu não queria que ele parecesse um videogame que foi adaptado para colocar um negócio lá dentro. Eu queria que você olhasse assim do lado de fora e você fala, nossa, isso daqui ainda é um Xbox. A ventilação dele fica por baixo. Na parte de baixo tem os buracos e tem os coolers que captam o ar por ali. Novamente, é contra a convecção do ar quente, mas funciona também. Até bem porque o kit que eu montei dentro dele é de baixo consumo de energia. Basicamente eu só montei ele porque eu queria um computador para emular os jogos de Xbox clássico mesmo. Eu não quero montar um Ryzen, não sei o que das quantas, para usar no dia a dia. Eu só quero que ele rode o emulador. Até então o emulador passou 300 anos e a porcaria do emulador não está pronto, não roda tudo até hoje. Mas vou ficar esperando. A mesma coisa, tem o mesmo projeto para fazer no PlayStation 3 Fat de 4 portas USB frontal, leitor de cartão de memória. Eu depenei ele todo, tá só a carcaça e ele tá esperando o preço do hardware abaixar e o emulador ficar, sabe, certinho para rodar 99% do que roda no PlayStation 3 rodar no computador, porque daí eu vou tacar um negócio de 10 tera lá, colocar toda a coletânea de jogo de PlayStation 3 e ele vai ser o meu PlayStation 3 Super Pro Ultra Max das galáxias. Mas enquanto isso não acontece, a carcaça dele está guardada lá. Eu já montei computador em um monte de coisas peculiares, em um monte de lugares peculiares. Eu adapto, eu gosto de fazer geringonça. Desde que eu comecei a mexer com o computador lá para 2006. Eu ia no ferro velho, comprava um 486 por R$5 e desmontava e tentava montar dentro de um gabinete ATX, tentava montar dentro de uma pasta, tentava montar dentro de não sei o que das quantas, aí ficava aquela geringonça mal feita. Mas assim, essa brincadeira de quando eu era pré-adolescente, por mais que seja boba, você acaba aprendendo um pouquinho de cada vez. Cada erro que você comete, você aprende um pouquinho.
Então, eu acho que não tem forma melhor de se aprender do que você ir lá e meter as caras e fazer. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu fiz esse vídeo para incentivar outras pessoas a fazer também. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido de inspiração para alguém. E é isso aí. É ter que meter as caras e fazer. Não tenha medo não.